bom dia, mulheres mais que vitoriosas, bom dia. Bom dia nesse devocional de segunda-feira, desafio Mulheres da Bíblia, bom dia. Hoje nós estamos iniciando aqui com o louvor do Cleiton Queiroz, Você Não Vai Parar. Nós estamos iniciando essa nova série de devocional aprendendo com as mulheres da Bíblia. As mulheres que deixaram um ensino, deixaram um legado. Mulheres que nos servem hoje de exemplo para nos inspirar a continuar a nossa jornada, a nossa trajetória. E é por isso que eu quero compartilhar esse louvor com você nessa manhã. Bom dia. Seja bem-vinda, Jaque. Bom dia. Hoje o nosso devocional é com as mulheres da Bíblia. Tem algo tentando te parar, tentando te fazer desistir. Mas você precisa prosseguir. A paz do Senhor. Bom dia. Que nós possamos nessa jornada, aprender com essas mulheres os erros, aquilo que elas superaram, aquilo que elas conseguiram vencer em Deus. E a ordem é chegar do outro lado e nós vamos chegar. Enquanto isso, eu vou te pedir para que você venha ser uma mulher generosa, você venha ser usada como um instrumento, uma ferramenta de Deus nessa manhã, convidando essas mulheres abençoadas para estar conosco aqui nessa manhã, para receber dessa palavra, que elas possam ser alcançadas nessa manhã, como o Senhor já tem nos alcançado, desde o momento que Ele nos deu o fôlego de vida, a oportunidade de estarmos aqui para aprendermos mais da sua vontade. Aproveita, pega esse aviãozinho aí, manda no mínimo para 10 amigas, para 10 mulheres de Deus, que elas venham a ser tocadas, nessa manhã, nesse devocional. E eu convido você, nesse devocional, você venha colocar um propósito diante de Deus, em especial com a sua vida, mulher. Porque cada uma de nós temos um papel importante na nossa família, na nossa casa, no nosso ministério, no trabalho onde você se encontra hoje. Que você seja um exemplo, um referencial de Deus, aonde o Senhor te levar, aonde o Senhor te enviar. Ele já deu ordem para acalmar o mar. Nós não vamos parar. Aleluia. Quantas das vezes, nos sentimos com vontade de parar, de desistir, achando que nós não vamos mais suportar, ou para mim já está bom por aqui. Mas a boa obra que o Senhor começou na minha vida, na sua vida, Ele vai aperfeiçoar. E é por isso que eu creio que nessa manhã você vai estar iniciando esse desafio de devocional, porque você está aqui às 6 e 7 da manhã, é um propósito, é um romper. É acordar cedo, é ter que abrir mão da caminha, do edredom, Mas todas nós temos um propósito a ser alcançado. E nós estamos aqui, na presença daquele que pode tudo e todas as coisas ao meu favor e ao seu favor nessa manhã. Quando você vier, você venha com um propósito, faça um jejum, se coloque diante do Senhor, Nas últimas semanas eu estava acompanhando a missionária Patrícia Fernandes, E nós estávamos num propósito na leitura do livro de Esther.
né? Quanto nós podemos aprender com essas mulheres da Bíblia. E eu estive compartilhando com ela, né? Dando uma dica, e essa dica eu também vou querer compartilhar com vocês aqui, nessa série que nós estamos iniciando, que nós viemos colocar as áreas da nossa vida, em especial que estão precisando de cura, de transformação, né? Muitas das vezes nós olhamos para o outro, queremos que o outro mude, queremos que o outro evolua, né? Melhore nas suas ações, mas que esse processo ele vem iniciar nas nossas vidas. Quantas das vezes reclamamos do trabalho, reclamamos dos filhos, mas sabemos que, será que nós temos feito a nossa parte? Será que nós temos contribuído o suficiente para continuar alcançando as bênçãos do Senhor? Porque nós estamos aqui numa jornada, é um trajeto a ser percorrido. Então venha nessas segundas, quartas e sextas, que nós vamos estar fazendo esse devocional. Coloque um jejum diante do Senhor, para que o Senhor ele venha continuar te capacitando, te fortalecendo, te ajudando a superar, a evoluir nessas áreas da sua vida. Talvez você seja uma pessoa que você murmura muito, né? Você é uma pessoa muito crítica. Talvez você é uma pessoa que você olha muito o lado negativo das pessoas. Você possa ter alguns sentimentos que você fala assim, inveja, né? Egoísmo, sentimentos internos da natureza caída do homem, que nós sabemos que nós estamos em constante guerra. Então, que nós nesse propósito, nós viemos olhar de dentro para fora. Que o Espírito Santo de Deus ele venha nos alcançar, para que a gente possa alcançar as bênçãos do Senhor de forma perfeita e agradável àquele que nos criou, aquele que tem tudo preparado para a minha vida e para a sua vida. Assim, nessa manhã, desde já, eu quero agradecer. Bom dia, Força de Mulher, bom dia. Obrigada aí, né, pelo incentivo de vocês. Obrigada aí por vocês terem opinado para a gente iniciar essa jornada desse devocional, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Vocês que estão chegando aí, aproveita, manda esse aviãozinho para convidar essas amigas, essas mulheres de Deus abençoadas para estar conosco aqui nessa manhã, para que elas possam cada vez mais aprender, né, da palavra de Deus, que é o nosso manual do crente. A bússola do crente é a palavra de Deus. Então, desde já, eu quero orar, quero apresentar a vida de cada uma dessas mulheres que estão se colocando em propósito nessa manhã e as que vão estar entrando. Mas nas próximas semanas nós não vamos deixar as nossas séries salvas aqui. Você que quer entrar nesse propósito, nesse devocional, você vai precisar romper com a preguiça, com a procrastinação de deixar para fazer depois o que você pode fazer agora, entrando conosco aqui em oração, intercedendo, para que nós venhamos ser mulheres fortes e corajosas, mulheres mais que vitoriosas. Eu não sei quais guerras, quais batalhas que você tem enfrentado, mas saiba que o Senhor, Ele é por mim, Ele é por você. Então venha para esse propósito, para que o Senhor Ele continue agindo, primeiramente na nossa vida, para que Ele venha agir na vida dos nossos, né? Esse é o propósito, esse é o desafio, mulheres da Bíblia, para que o Senhor Ele possa nos conceder essa oportunidade de nós passarmos um tempo com Ele. Então busque ter aí, ó, eu tenho meu caderno aqui, ó, meu caderno devocional, onde nós vamos anotar a palavra, nós vamos anotar as chaves bíblicas e aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração através dessa palavra nessa manhã. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nessa manhã, nós iniciamos aqui com esse louvor, você não vai parar. Eu não sei até que ponto, Senhor, essas mulheres chegaram aqui nesta manhã, como foi o seu final de semana, qual foram as suas guerras, qual foram também as suas vitórias, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos garante a vitória, Tu és o general dos generais, Tu és aquele que entra, Senhor, em meio às nossas causas para nos conceder vitória, Tu és aquele que trabalha a nosso favor, e eu quero Te agradecer pela vida de cada uma dessas mulheres que se encontram conosco, a daquelas que vão assistir no decorrer desse dia, que o Senhor venha implantar o desejo no coração de romper com a procrastinação, de romper
perco a preguiça, para estarmos aqui meditando na Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor ama aqueles que te buscam de madrugada, aqueles que te buscam pela manhã, e esse é o propósito do Mulheres Mais Que Vitoriosas, e por isso desde já eu apresento a minha vida a Ti, a minha casa a Ti, a vida das Tuas filhas, Senhor, a vida dessas mulheres que o Senhor tem levantado, é a vida dessas mulheres que o Senhor tem posicionado, Senhor, para fazer a Tua vontade, o Teu querer. Toma os nossos filhos, toma os esposos, Senhor, toma os nossos vizinhos, toma o nosso bairro, toma os nossos ministérios, Senhor, toma os nossos líderes, Senhor, toma, Senhor, as nossas lideranças, Senhor, por completo, mais uma vez nas Tuas mãos, continua sendo com a vida deles, ó Pai, continua restaurando, Senhor, o Teu povo, trazendo cura, salvação e libertação. Visita, Senhor, os que estão nos presídios, visita os que estão nos hospitais, Senhor, visita aqueles que estão nas estradas, Pai querido, Pai amado, e assim eu te agradeço, Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, que é a causa de nós não sermos consumidos, e assim eu entrego, Senhor, essa live, eu entrego esse devocional, essa série, mais uma vez, diante de Ti, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Bom dia, bom dia. Hoje, né, nós estamos aí iniciando essa série, bom dia, essa série de devocional às 6h07 para as nossas vidas em especial, né? Estamos nesse mês de outubro, né, popularmente conhecido como Outubro Rosa, mas nós sabemos que a nossa vida ela é especial em todos os momentos, em todas as áreas, né? E o propósito do Mulheres Mais Que Vitoriosas, Grécia, né? Seja bem-vinda, Grécia, em nome de Jesus. O propósito do Mulheres Mais Que Vitoriosas, você que está chegando aqui agora, há pouco tempo, né? Eu me chamo Monique Vence, sou criadora do projeto Mulheres Mais Que Vitoriosas. E o meu propósito de estar aqui nessa manhã é para ajudar você, mulher, a fortalecer a sua identidade de filha amada do Pai, para que você possa, através dos devocionais, fortalecer a sua comunhão com o teu Pai, o teu Criador, para que através dessa comunhão você possa ter uma vida mais do que vitoriosa, porque nós sabemos que Ele já venceu por mim, Ele já venceu por você. Mesmo que você olhe para as circunstâncias, saiba que a vitória com o nosso Pai, com o nosso Criador, ela é certa. Amém? Bom dia, Maura, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ive Silva, bom dia, minhas lindas. Deus abençoe. Então, nessa manhã, nós possamos estar sondando, colocando diante do Senhor cada área da nossa vida que nós estamos colocando diante dele, para que ele venha fazer um sobrenatural, né? Talvez você tenha alguma área da sua vida que você é muito consumista, talvez você goste de sair para comprar, para espairecer a mente, e você sabe que isso financeiramente está te trazendo danos, está te trazendo prejuízo. Talvez você seja uma mulher murmurenta, né? Você está lá cozinhando, reclamando, batendo as panelas, está indo no mercado fazer compra, está reclamando que tem que carregar as compras, que tem que empurrar carrinho, que nós nesse período, né, nós viemos avaliar as áreas da nossa vida. Eu quero compartilhar que nós temos no mínimo 12 áreas na nossa vida que nós precisamos estar sempre avaliando. De 0 a 10, né? Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo do WhatsApp a nossa roda da mulher mais que vitoriosa, a roda da mulher aí, que dessa nova jornada, dessa série, para que nós possamos estar avaliando como se encontra a nossa vida espiritual. Bom dia, Tasha, seja bem-vinda, para que a gente possa estar evoluindo dia a dia para a glória de Deus. Então, nós temos aí a área espiritual. Bom dia, Patrícia. Bom dia, pastora Patrícia, seja bem-vinda. Temos aí a área espiritual, né? É o principal, é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Se você não sabia o propósito, né, do Mulheres Mais Que Vitoriosas, deixa eu pegar essa versão aqui, se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 33. Esse é o propósito em especial de você estar aqui nessa manhã. Mateus 6, 33 e 34. Bom dia, minha linda, bom dia. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E é por isso que nós estamos aqui nesse devocional às 6h07. Vocês sabem que quando eu estou com convidadas, né, nas séries, a gente geralmente faz as lives às 11h30, fazemos as lives às 15h30, mas o propósito do Mulheres Mais Que Vitoriosas é esse aí, às 6h07, nós levantarmos, o primeiro lugar é dele, né? Você vai levantar, vai dar um jeitinho aí, mas o primeiro lugar é dele, é um momento que a casa está em silêncio, é um momento que você pode dobrar o seu joelho, é um momento que você pode colocar o seu louvor, é o seu momento de busca, de intimidade, é um momento de devoção, é uma busca fervorosa pela presença do Senhor, para que o Senhor ele possa estar tomando controle, a direção das nossas vidas. Eu confesso que tem dias que eu faço live na parte da tarde, mas à tarde a casa já está naquele alvoroço, né? Tem a gente preparando almoço, às vezes o esposo, os filhos pela casa, a rua meio agitada, mas essa hora é a hora da gente ouvir a voz do nosso coração, meditarmos na palavra de Deus, amém? Então a área espiritual é uma das áreas principais, onde nós precisamos colocar na balança, precisamos colocar nessa roda, né, dessa mulher mais que vitoriosa, se de 0 a 10, em que nível nós estamos em espiritualidade. Bom dia, Drica, bom dia, seja bem-vinda. Na área da plenitude, como que você está se sentindo? No seu ânimo, você tem se sentido uma mulher realizada, você tem se sentido uma mulher feliz, você tem se sentido uma mulher que tem buscado os seus propósitos, os seus objetivos, você tem alcançado, você tem visto a evolução. Temos a área da contribuição com o mundo. O que você tem feito para contribuir com o mundo, né? Deus ele tem nos proporcionado aqui as redes sociais para a gente estar contribuindo de alguma forma, seja trazendo a palavra de Deus, seja um louvor. Vocês que louvam aí, mulheres, me mandam uma mensagem no privado, porque eu gostaria de iniciar, né, com alguém louvando em alguns dias em especial, porque eu sei que tem mulheres de Deus abençoadas pelo Senhor para estar ministrando louvor sobre as nossas vidas. A área da saúde, da disposição. Você tem cuidado da sua saúde, você tem buscado fazer os exames que você precisa fazer, você tem tomado os medicamentos que precisa tomar, você tem buscado fazer uma atividade física, você tem buscado fazer uma caminhada, você tem cuidado da sua alimentação, o que você tem comido. Então são áreas que nós precisamos avaliar. Bom dia, Odernide, seja bem-vinda. Nós temos a área do desenvolvimento intelectual. Como é que você está? Você tem buscado ler livros? Você tem buscado se informar? Ou você está o tempo todo só aí nas redes sociais vendo coisas que não vão acrescentar na sua vida? Equilíbrio emocional, como estão as suas emoções, né? Você tá uma mulher muito estressada, né? Tá com a TPM muito elevada, mal-humorada, sabe? Então tudo isso a gente precisa levar em consideração, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele quer cuidar de mim, ele quer cuidar de você em todas as áreas. Mas a 7ª área, o trabalho, como você se encontra atualmente? Você se encontra feliz com o trabalho que você tem feito? Talvez você tenha um dom do artesanato, talvez você tenha essa habilidade de crochê, você tenha habilidade de costura, né? Você tem a habilidade de fazer esses trabalhinhos artesanal, né? Eu compartilhei com vocês aí das Girls Miçangas, né? Você tem esse dom, você tem essa habilidade. Então deixa o Senhor te usar nas habilidades, nos dons que Ele tem sobre a sua vida. Não enterre os seus talentos. Você tem um dom aí de vender um sacolé, de fazer um salgadinho, de vender um bolo para fora. Começa a buscar esse tesouro valioso que está dentro de você, mulher, porque você é preciosa. Você veio nessa terra com um propósito, com uma missão. 8º, os recursos financeiros, é como eu havia falado. Talvez você tenha a oportunidade de vender bolo para fora, você tenha a oportunidade de vender salgadinho, você é manicure, você tem vamos dizer que você tem o dom de ser sacoleira. Eu já fui há alguns anos atrás sacoleiras e tudo isso foram experiências que o Senhor acrescentou na minha vida. Talvez você hoje olhe assim, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, sei lá, eu queria empreender.
Mas eu te pergunto, o que você tem feito? Você tem colocado diante de Deus? Né? Então a oração é o quê? Você orar e você agir. E talvez você tenha esse dom para venda, você tenha essa habilidade e você está parada, está estacionada. Vamos lá. No número 9, você tem se relacionado bem com as suas irmãs em Cristo, você tem se relacionado bem com a sua família, com os seus parentes. Então, tudo isso nós precisamos avaliar como nós estamos, né? Se estamos vivendo só para nós, né? Sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. Mas seu coração está em paz em relação a essas pessoas? Você tem buscado andar bem com o Senhor? Você se encontra, não, tudo bem, eu não estou estudando, eu estou numa fase que se eu fosse olhar para as circunstâncias, entre aspas, eu diria, eu não tenho tempo para fazer live, eu não tenho tempo para fazer devocional, mas o que vai ser do meu dia, do seu dia, se nós não priorizarmos aquele que precisa ter o controle da minha vida e da sua vida. E esse controle ele só vai ter se você der a ele, invocando e convidando e apresentando a ele todas as áreas da sua vida. Na área familiar, como se encontra o seu relacionamento com os seus filhos, com o seu esposo, com os seus pais, com os seus parentes? Como se encontra? Você tem passado tempo com a sua família? Você é uma pessoa que você está tão envolvida com o trabalho, talvez você esteja tão envolvida com a igreja e você não tem tido tempo para a sua família. Nós sabemos que a nossa igreja, a primeira igreja, ela começa em casa. Nós não devemos abrir mão de estarmos no templo, de estarmos reunidas, estarmos em comunhão, mas nós precisamos equilibrar. Talvez o seu esposo ele não esteja caminhando ainda com você, então a gente precisa equilibrar o tempo que nós passamos na casa do Senhor, o tempo que nós vamos ter cuidando do esposo, da casa, dos filhos, o tempo que nós vamos sair para um lazer, comer uma pipoca, comer uma pizza, dar uma volta na pracinha, ir na praia, nós que temos aqui a praia, o tempo junto com a família, o almoçar junto, o tomar café junto, o jantar junto. Vocês conhecem aí o Meseiras Hadassah, é um projeto voltado para a mesa posta, aonde eu compartilho dicas sobre a mesa posta. É um momento onde a gente procura almoçar junto, ou jantar junto, ou tomar um café da manhã junto. Enfim, é um momento que nós buscamos estar ali unidas. 11. Bom dia, mãe. Bom dia, meu amor. Relacionamento amoroso, vida a dois. Lá no Meseiras Hadassah, eu não lembro se eu cheguei a compartilhar um momento de você fazer uma mesa, de você fazer uma tábua de frios ali para você tomar com um suco de uva. Vocês que bebem vinho, né? Eu não sou a favor, mas não tem nada a ver com quem toma, não é recomendável, a Bíblia não recomenda, porque a pessoa ela fica alta, ela perde o senso, né? Mas eu sugiro um suco de uva, né? Um refrigerante, a gente que busca uma vida mais saudável não é indicado, mas pode acontecer um dia assim, hoje eu vou tomar, enfim, cada um precisa avaliar a sua vida. O que eu compartilho aqui com vocês são as minhas experiências, mas isso não é regra. O que é regra, o que precisa ser usado é a palavra de Deus, né? Então, você avalie-se a si mesmo. Então, você tem aí a oportunidade de criar aquele momento, um jantarzinho a dois. Então vamos dar uma volta junto. Para o quê? Para fortalecer esse momento do casal, estar juntos, né? Na última semana a gente esteve assistindo séries juntos, né? O nome é Jesus. Depois eu vou mandar para vocês aí, vou postar nos stories o nome da série, né? Ela é em inglês. Jesus, somos nós. É uma série que fala sobre família, fala sobre convivência com irmãos, marido e mulher, o fortalecimento da família e a vida social.
como nós estamos, né? Nós estamos tendo um tempo para sair com a amiga, né? Talvez ir no shopping, sentar lá na praça de alimentação, o momento de você se relacionar, porque talvez você esteja vivendo uma fase em que você está vivendo assim muito só para a sua família, mas você também tem um ciclo de amizade, tem os amigos. Isso tudo nós precisamos equilibrar, gente. Então vocês mandam coraçãozinhos aí e hoje nós vamos estar falando, né, sobre a história da primeira mulher que existiu, a primeira mulher mencionada na Bíblia. Hoje nós vamos estar compartilhando sobre Eva. Então vocês entenderam, mulheres? Diga para mim aí a área em especial que vocês querem colocar nesse propósito, né? Nós falamos sobre 12 áreas. Depois, se vocês puderem, reassistam, né? Assistam novamente essa live, que vocês vão anotar as 12 áreas que eu compartilhei com vocês, para que vocês possam fazer igual eu fiz aqui, ó. Anota, área por área, áreas em que eu quero uma transformação. Áreas da minha vida que eu quero uma transformação. Nós vamos entrar nessa jornada de mulheres, série de mulheres da Bíblia. Nós vamos usar o exemplo delas para acrescentar o de melhor e aquilo que elas deram exemplos não tão bons para tirar aquilo que não tem agradado ao Senhor. Amém? Então vocês revejam essa live, anota essas 12 áreas e vão fazendo aí uma análise e colocando diante do Senhor. Foi o que eu fiz nesse propósito, nesse desafio lá com a missionária, e eu quero compartilhar esse desafio aqui com vocês também. Amém? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ser transformadas pela palavra de Deus. Com isso nós vamos precisar renunciar, gente. Colocar um propósito de jejum. Eu não sei qual o jejum que você vai colocar diante de Deus, mas existe alguns tipos de jejuns, né? Nós vamos fazer futuramente um estudo das ferramentas espirituais que nós podemos fazer uso para a nossa vida, e nós vamos falar sobre o jejum, tá? Então coloque diante do Senhor aí um jejum. Talvez você esteja muito tempo sem fazer um jejum, mas faça aí de 3 em 3 horas, né? Você que precisa tomar os medicamentos, enfim. Deus, ele sabe o propósito e desejo do seu coração. Então, nós vamos colocar aí renúncia, jejum, oração, né? E tudo isso começa na nossa vida, eu falo com vocês, né? A Ali, né? Da mesa, a Ali, da Mesa com Palavras, se eu não me engano, ela fala muito sobre isso. A live, ela começa depois da live, né? Tudo aquilo que a gente compartilha aqui, a gente vai viver depois que a gente, sai aqui do ao vivo para entrar no ao vivo. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre Eva. Eu quero que vocês coloquem aí para mim, mulheres, qual a área da vida de vocês em especial. Vocês querem colocar o quê? Saúde e disposição? Depois que eu sair dessa live aqui, eu vou estar indo, né, lá na academia treinar, que esse final de semana eu não fiz nada de treino. E isso a gente logo sente, o nosso organismo, ele começa a sentir a falta do exercício físico. Então, o que você vai colocar aí? Fortalecer o seu relacionamento com a sua família, com os seus filhos. Você vai fortalecer o seu relacionamento amoroso. Você vai ligar para aquela amiga que talvez você não esteja, né? Esteja um tempinho sem dar um oi para ela, sem procurar saber como é que ela tá. Você vai colocar diante de Deus, desenvolver uma área de empreendimento na sua vida, né? Você quer adquirir um novo recurso financeiro, você quer desenvolver intelectualmente, talvez você quer voltar a fazer aquela faculdade, talvez você quer voltar a estudar, talvez você quer fazer aquele curso e talvez por falta de fé, talvez por falta de uma ação, você não iniciou. Então coloca aí, mulheres, mostra aí pra mim, aí vamos interagir, em que área da sua vida você pretende, né, colocar em especial a nossa vida espiritual, né, que é o que nós mais precisamos. Amém? Então, eu quero colocar diante de vocês aí nessa manhã a vida da Eva, né? A Eva, ela foi
ela foi uma das primeiras, não, ela foi a primeira mulher a ser mencionada na Bíblia, né? Sabemos que a Bíblia em si, ela tem várias mulheres. Bom dia, Nilda. Ela tem várias mulheres e nesse total foram 93 mulheres citadas na Bíblia. Se você não sabia, foram 93 mulheres citadas na Bíblia e dessas 49 o seu nome se encontra citado, né? Existem 93 mulheres, porém dessas 49 têm o seu nome citado na Bíblia. Então nós entendemos que nós podemos aprender muito com a história dessas mulheres para serem usadas como exemplo para a nossa vida. Então que nós possamos nesse devocional tirar aquilo, né, de bom que elas nos deixaram através da palavra de Deus. Então Eva, ela foi uma mulher que ela desobedeceu claramente a Deus. Ela em si, ela se opôs, ela se deixou se levar, ela foi influenciada pela serpente em desobedecer a ordem mencionada pelo Senhor. Porque o nosso Deus, né, ele não pede, né? Tem um dito popular, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E Eva, enfim, né, ela não teve ali uma boa experiência e todas nós hoje, né, ainda estamos colhendo o fruto das ações da Eva, né? Tem gente que fala assim, se eu pego essa Eva, né? Mas o Senhor, ele é fiel, ele é misericordioso e diz assim como seu marido, bom dia, Marcelo. Assim como seu marido Adão, Eva, ela era perfeita. Ela teve a liberdade de escolha e a capacidade de desenvolver as mesmas qualidades de Deus. Porém, com amor e sabedoria. É o que nós aprendemos, gente. Vocês que não sabem, não fizeram parte ainda da nossa jornada, lá em Salmos, no meu canal no YouTube, nós fizemos a jornada de 150 dias, nos fortalecendo através da palavra de Salmos, através de provérbios, né? 31 dias de provérbios aí com essas mulheres de Deus que o Senhor tem colocado aí na nossa rede, para estarmos aprendendo a fortalecer a nossa identidade, aprender os princípios da palavra de Deus. E Eva, né? Ela nos deixou esse exemplo. Porém, as circunstâncias da desobediência, porque o Senhor, ele deu a ela, como deu a Adão, a escolha, o poder de escolha. Eva, ela sabia que Deus tinha dito para Adão que eles não comessem da determinada árvore do jardim, porque eles morreriam. Quantas de nós sabemos, né, das circunstâncias, das consequências das nossas ações? E muitas das vezes nós fazemos porque achamos que devemos fazer. E o Senhor, ele nos dá uma recomendação, né? E lá no fundinho, o Espírito Santo de Deus, né, ele fica acionando um alerta vermelho, nos despertando das nossas ações. Será que essas ações que nós temos tido, elas têm agradado o Senhor? Elas têm sido conforme a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida? E é assim que nós possamos aprender com a atitude de Eva. Eva, ela não foi criada por acaso, ela não foi criada do nada, né? Deus, ele tinha um projeto, Deus, ele tinha um propósito. Porém, Eva, ela se deixou se levar. A Eva, nós conhecemos, né, que ela é a primeira mulher. Então diz assim, Adão, ele em si, ele recebeu uma missão. Adão, ele foi criado com o propósito de quê? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que é o propósito, né, da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós já entendemos que aqui no início da criação, Deus ele não fez acepção. Ele disse assim, criamos, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Bom dia, Érica. Então, quando Deus ele fez o homem, ele tinha o quê? Um propósito. Você não está aqui nesse devocional por acaso. A sua vida aqui hoje, ela tem um propósito para a sua própria vida, porque você está comendo desse alimento. A palavra de Deus, ela é um alimento que traz cura, traz salvação, traz libertação. Porém, você é um instrumento, uma ferramenta de Deus para a vida de outras pessoas. E no versículo 27 diz assim, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-as, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus ele criou Adão com um propósito de dominar. Porém, mediante a ação que o Senhor tinha sobre a vida de Adão, que era supervisionar, que era cuidar de toda a criação que o Senhor tinha feito, colocado na face da terra, Deus começou a observar que Adão, ele estava só. Ah, Deus não sabia disso? Sim! Há situações nas nossas vidas, eu entendo, que o Senhor ele vai trabalhar mediante o quê? A nossa necessidade. Mediante, muitas das vezes, a gente colocar diante dele. Porque nada mais do que o nosso Pai, o nosso Criador, ele quer fazer na minha vida, na sua vida, aquilo que nós, muitas das vezes, nós desejamos. Porque Deus, ele tem um plano para a sua vida. Mas quando nós desejamos, quando o nosso coração arde, quando o propósito de Deus desce, vem ao nosso coração, é porque já estava no coração de Deus. Principalmente quando é para glorificar o nome do Senhor. Principalmente quando é para você se achegar mais a Deus. O Senhor ele tem prazer em quê? Em fazer, em realizar na sua vida. Qual é o pai que não quer ver uma filha alegre, uma filha feliz? Qual é o pai que não quer ver um filho, uma filha realizada, receber aquela bênção que tanto ela quer, tanto ela deseja? E diz assim, mas Deus declarou que não era bom que o homem ficasse sozinho. E da sua costela, Deus criou a mulher e a apresentou como esposa para Adão. Então saiba, mulher, que você hoje, você se encontra casada, você se encontra aliançada a seu esposo para um propósito. Não é à toa, não vai ser em vão. Né? Talvez você esteja aí passando por uma jornada que talvez você fale, Senhor, que vontade de parar, que vontade de desistir, que vontade de jogar tudo para trás. Né? Nós mulheres, nós sabemos que a responsabilidade, principalmente, né, pelo que aconteceu lá no início da criação, através da vida de Eva, nós colhemos as consequências até hoje. Mas existe uma missão que foi confiada a mim, que foi confiada a você. Você pode observar, né, quantas mulheres nós temos aqui na nossa live. Porque nós sabemos que a mulher ela tem essa sensibilidade. Quantas mulheres estão nos círculos de oração? Quantas mulheres estão na frente dos trabalhos? Quantas mulheres estão aí se apossando do seu cargo, da sua liderança para ajudar outras mulheres? Não que os homens não façam isso, mas você pode observar que a mulher ela tem uma sensibilidade. E essa sensibilidade ela foi dada a mim, ela foi dada a você, para estarmos fazendo a missão que o Senhor confiou a nós, como Ele confiou a Eva lá desde o início. Então diz assim, o Senhor apresentou Eva a Adão como esposa, atingindo assim o clímax da criação, a realização
do Senhor em ver que ele tinha criado as árvores, né? Que ele tinha criado as ervas, que ele tinha criado a terra, o mar, que ele tinha criado os animais, que ele tinha criado o homem, e assim lhe deu uma esposa, uma ajudadora. Eva, ela não foi uma ideia tardia ou do acaso, tá? Muitas das vezes você fala, Senhor, mas a minha causa tá tão difícil, tá demorando. Nada para Deus é tardio, tudo é no tempo de Deus. E é nisso que nós vamos aprender nessa jornada, que o tempo é do Senhor na minha vida, na sua vida. Eu não sei a causa que você tem colocado diante dele, mas que nós possamos entender que até Eva, né, digamos assim, Adão, ele foi criado no 6º dia, teve lá todo um propósito, toda uma jornada nessa criação. E no 7º dia o Senhor descansou. E depois de ele ter colocado os animais ali sobre o domínio de Adão, Deus ele começou a observar que não era bom que Adão ficasse sozinho. Então nós entendemos que Adão e Eva eles foram criados como imagem e semelhança do Criador e cuidados e colocados para cuidar de tudo aquilo que o Senhor havia lhe apresentado. Eles eram puros, eles eram inocentes. Eles olhavam um para o outro de forma nu e eles não se envergonhavam. E aqui diz assim, quando a serpente ela se apresentou para Eva, ela preferiu o quê? A mentira. Muitas das vezes o Espírito Santo de Deus está falando para você, mulher, não é por aí. Não faça dessa forma. Não vá por esse caminho. E você, muitas das vezes, você não, eu tiro essa palavra. E muitas das vezes a mulher que ainda não chegou, não alcançou esse entendimento que o Senhor tem nos dado nessa manhã. Nós vamos crer, nós vamos profetizar isso sobre a nossa vida. Que nós não vamos escolher a mentira de Satanás. Talvez tenha se apresentado uma oportunidade para você que lá no seu íntimo você sabe, Senhor, isso não provém de ti. Senhor, isso não vai dar coisa boa. Porque o Espírito Santo de Deus ele é sensível. Quantas das vezes você vai sair de casa e o Senhor fala, faz assim ou não faz assim? Porque muitas das vezes nós queremos ver um estrondo, né? Mas o Senhor ele fala de uma forma suave, de uma forma agradável aos nossos olhos. Nós que precisamos estarmos com nossos ouvidos sensíveis. Aí diz assim, ela era livre, né, para fazer as suas escolhas, como nós hoje também nós temos esse direito. O Senhor, ele não vai nos impedir. Ele pode sim intervir a nosso favor quando nós desejamos fazer aquilo que lhe agrada. Mas aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E diz assim, quando Eva ofereceu, quando ela decidiu escolher ouvir a voz, né, de Satanás através da serpente, ela além de ouvir a voz, ela induziu, ela incentivou o seu marido a comer do fruto e ele também desobedeceu. Então, lá no Novo Testamento diz que Adão, ele não foi enganado. Adão, ele estava consciente. E ontem, quando eu meditava nesses versículos e eu compartilhei com vocês os stories, Deus ministrava ao meu coração. Quantas das vezes, mulher, nós temos a função, a missão de guardar o nosso esposo de uma situação que lá na frente a gente vai colher os frutos não tão bons e nós muitas das vezes por falta de sabedoria, nós não vigiamos. E ontem vinha aquela palavra assim, mas como mulher você pode guardar o seu esposo? Talvez financeiramente você não esteja em condições de adquirir um bem, de fazer uma viagem. E às vezes você, sabendo que não é possível agora nesse momento, você vai lá e induz o seu esposo a fazer aquilo que não é o momento. E lá na frente, você vai colher as consequências daquilo. Então, muitas das vezes, nós precisamos ter essa sensibilidade para que a gente não venha induzi-lo, né? Meu esposo aqui em casa, geralmente, para a glória de Deus, ele pergunta, o que você acha? Quando eu sei que ele quer ouvir um sim, eu falo, não sei, vamos orar,
né? Dá um tempinho, calma aí. Porque talvez a palavra que ele gostaria de ouvir não é aquela que o Senhor quer que ele faça. Então nós precisamos pedir ao Senhor essa sabedoria, esse equilíbrio. E quantas das vezes é para fazer e nós vamos usar a palavra de fé? Não, em nome de Jesus vai dar certo, Deus está conosco. Então que o Senhor ele possa nos encaminhar como mulheres sábias, como ajudadora dos nossos esposos, para que a gente não venha fazer como Eva, de lá na frente, Adão colher o fruto do pecado. E diz assim, então o casal, ele cheio de culpa, eles começaram a sentir culpa. E não é assim que muitas das vezes nós falamos, nossa, eu falei que era para fazer, eu falei que sim, e eu sabia no meu coração, no meu íntimo, que não era o momento, não era a hora certa, não era da maneira certa, né? Então que nós possamos adquirir essa sensibilidade no espírito para que a gente não venha ser usada como Eva para induzir para o erro, para encaminhar para o mal e na realidade todos vão sofrer as consequências, a família, os filhos, o casal. E diz assim, então o casal ele começou a se sentir culpado e começou a tecer roupas, como? Através das folhas, através das figueiras, a fim de cobrir a sua vergonha. Eles não apenas quebraram seu relacionamento com Deus, mas com todas as gerações futuras, né? Então, além da natureza sobre a qual eles deveriam dominar. Então, Deus os amaldiçoou, a serpente e a terra por culpa do homem, e profetizou tristeza e dor, e o fardo pesado de morte sobre o primeiro casal. Para a mulher, dor na sua gestação, aonde nós mulheres, né, as que tiveram de parto normal, sofrem até hoje as consequências. E o seu relacionamento com o seu marido é onde nós temos vivenciado um período onde nós mulheres precisamos nos refugiar em Deus, aonde existe uma resistência à liderança do esposo. Tudo isso foi consequência da desobediência de Eva, de ouvir a voz da serpente, a voz de Satanás, induzindo-a ao erro. E diz assim, isso tudo trazendo peso. Por que muitas das vezes nós mulheres, a nossa essência, ela resiste à liderança do esposo? Por que muitas das vezes o esposo fala, eu não concordo, e lá dentro você fica naquela guerra, mas eu gostaria, eu quero que seja assim. A essência do mal, ela tenta todos os dias contra a minha vida, contra a sua vida, em resistir à liderança do esposo. Isso está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, vamos ler, que fala sobre as dores, né? E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meias dores dará luz aos filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Sério, né, gente? Ele te governará. Então, muitas das vezes, há coisas que a gente quer fazer, que a gente quer tomar atitudes. Ah, mas eu tenho meu dinheiro, eu trabalho, eu pago as minhas contas. Ele não tem nada a ver com isso. Mas a palavra, ela diz o quê? Que o nosso desejo, né? O nosso desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, muitas das vezes, quando o seu esposo, né, em alguma área da sua vida, ele tenta, né, te frear, ele tenta dizer assim, ó, calma aí, não é por aí, né? Meu esposo, às vezes, ele fala isso. Eu vou te frear, por isso que eu tô freando você. Por quê? Porque de nós mesmas,
nossa tendência é o quê? Agir conforme a nossa vontade, agir conforme o nosso querer, saindo da tutela, saindo da liderança para com o esposo. Mas é por esse motivo que nós estamos aqui aprendendo a dominar, né? A colocar o nosso espírito sob o domínio do Espírito Santo de Deus, para que a gente venha fazer tudo conforme a vontade do Senhor. E com isso, né, Eva e Adão foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos de tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para a vida deles. Então nós entendemos, né, que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. E mediante a isso, Eva, ela teve filhos com dores, e com isso nós entendemos que o Senhor, Ele tem alcançado as nossas vidas hoje por amor, por bondade, por fidelidade, por misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidas, mas que nós viemos aprender com o exemplo da Eva, né? Que muita coisa que a gente tem passado hoje, nós precisamos buscar refúgio em Deus, na sua palavra, para que a gente não venha sofrer consequências piores. E diz assim, a desobediência, né, da Eva em si é um dos motivos que nos trazem muitas das vezes hoje dificuldades em obedecer, em fazer aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. E diz assim, que nós hoje venhamos seguir o caminho da obediência e que nós possamos encaminhar mulheres a outras mulheres a serem também mulheres submissas, mulheres obedientes, para que nós possamos, né, honrar, ser submissa aos nossos maridos e que eles venham nos amar como Cristo amou a igreja, né? Porque em amor, essa é a função que o Senhor, Ele nos concede. O nosso esposo, ele venha nos amar. E nós viemos o quê? Submeter ao Senhor na vida deles. Por mais que você fale, Senhor, mas meu marido não está convertido, meu marido ele não tem a mente de Cristo, mas ele exerce uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Porque existe um propósito de Deus. E se você está aqui nessa manhã, o Senhor, Ele deu uma liderança. E se Ele não foi alcançado, Ele vai ser alcançado através da sua vida, através do seu posicionamento, através da sua busca. Porque o Senhor, bom dia, Sheila, o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. E o que nós podemos aprender com o exemplo de Eva? Que é perigoso nós ficarmos dando ouvidos a convites, nós ficarmos dando os ouvidos, né, a pensamentos, coisas que a gente sabe que lá no nosso íntimo não é do agrado do Senhor. Existe uma voz dentro de você que fala, minha filha, não é por aí. Aí às vezes a gente faz assim, né, no sentido, não quero ouvir. Mas as consequências, elas virão. E que nós possamos aprender com Eva, né? Os erros que ela cometeu, ainda induzindo o seu esposo. Existe uma responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas, de que maneira nós vamos conduzindo a nossa casa, de que maneira nós vamos conduzindo os nossos filhos, o nosso marido, né? Conduzindo no sentido do quê? Por um melhor, para que tudo venha correr bem. Então Deus, Ele tinha dado uma ordem bem clara, que nós venhamos a obedecer essa ordem hoje. A obediência, ela venha reinar nas nossas vidas. Então o que acontece? Eva, ela desejou algo muito forte. Quais têm sido os seus desejos? Esse desejo tem sido para a glória de Deus, tem sido para exaltar o nome do Senhor? Ou esses desejos têm sido só para a sua necessidade
né, de empoderamento, né, que é uma palavra muito que a gente tem ouvido ultimamente. A mulher, sim, ela tem ali o seu poder de influência. Nós vamos falar muito sobre isso, o poder de deixar um legado. Qual o legado que você quer deixar na sua árvore genealógica? Um legado de uma mulher temente ao Senhor, de uma mulher submissa, de uma mulher que buscava se chegar cada dia vez mais ao Senhor. Né? Que essa desobediência da Eva, ela venha estar muito longe de nós e que nós possamos aprender que o nosso Pai, que o nosso Criador, Ele quer fortalecer um relacionamento íntimo comigo e com você e que nós possamos cada vez mais nos achegar à vontade do Senhor. Né? Que nós possamos aprender que mediante o erro, uma má influência deu as consequências que deram, né? Mas com isso nós vamos aprendendo a cada vez mais a nos achegar ao nosso Pai, ao nosso Criador, em obediência, honrando o nosso esposo, honrando o projeto que Deus tem para a sua vida, honrando aquilo que Ele confiou nas suas mãos, que é cuidar da sua casa, que é cuidar dos seus filhos. Isso não nos impede, né, de nós empreendermos, isso não nos impede de realizar os nossos sonhos, isso não nos impede de realizar os nossos projetos, mas a prioridade é cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, através daquilo que Ele tem confiado na minha vida e na sua vida. Amém? Então, desde já eu quero agradecer a Deus, né, que essa mensagem, né, que aí, né, uma correção, mas uma correção de uma forma amorosa, onde nós aprendemos que nós podemos cada vez mais sermos edificadas, sermos fortalecidas na palavra de Deus e a importância da mulher na sua casa, no seu ministério, na vida da sua família, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por o Senhor ter ministrado ao nosso coração, Pai querido, Pai amado, a experiência, Deus, da primeira mulher, Pai, que o Senhor criou. Através da vida dela, Senhor, hoje nós podemos seguir o exemplo, Pai, daquilo que muitas das vezes não te agrada, que nós possamos buscar fazer melhor, Senhor. Que nós possamos aprender, Pai querido, Pai amado, muitas das vezes com os nossos erros, né, que já cometemos, mas que nós possamos, através da Tua palavra, nós venhamos evitar, Senhor, outros erros, outras falhas na nossa vida e que o Seu nome venha ser glorificado e exaltado para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe cada uma de vocês. Bom dia, minhas lindonas. Bom dia. E desde já, na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui novamente nesse devocional, série das mulheres da Bíblia. Hoje nós começamos com a primeira mulher, né? A primeira mulher, a primeira criação da Bíblia, a mãe, né? A primeira mãe dos viventes, a Eva. Aquela que o Senhor, né, fez para que Adão não ficasse sozinho. E você é esse tipo, você é esse exemplo. Deus, Ele te criou, Deus, Ele te preparou para que o seu esposo, né, para que aquele que o Senhor está preparando para ser seu marido, né, você que é solteira, você que está aguardando no Senhor também, você que se tornou viúva, enfim, eu não sei em qual fase da sua vida você está, mas que o Senhor, Ele possa continuar te alcançando e que a sua vida venha a ser um exemplo de uma mulher renovada, de uma mulher transformada. Bom dia, Flávia. De uma mulher alcançada pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, pastora Patrícia, que o Senhor continue alcançando os nossos corações, continue orando pela vida dessas mulheres. Vão lá para o nosso grupo do WhatsApp, né? Na parte da tarde tem um devocional que eu compartilho com essas mulheres. Tem um link na bio aí, tem um WhatsApp. Eu tô organizando a questão do Telegram, meninas, porque o link do Telegram não está dando pro Telegram oficial. Se der pro Telegram oficial, vai mostrar todo o trabalho do Mulheres Mais Que Vitoriosas desde o início. Então você vai ver lá todos os posts, todos os devocionais que eu postei, né? Todos os bons dias que eu dei, nós vamos encontrar lá no Telegram.
Então, se você puder, entra aí no link do Telegram, que o Telegram ele não sobrecarrega o celular como o WhatsApp. Entendeu? Então nós precisamos migrar para o Telegram, porque o WhatsApp geralmente ele fica pesado, o nosso telefone, por causa das mensagens. Tem algumas mulheres que me mandam mensagem no privado, dizendo que precisou sair do grupo, porque o celular não está suportando. Então vá para o Telegram, que no Telegram tudo que eu já postei anteriormente, desde o ano passado, vocês vão alcançar o trabalho do Mulheres Mais Que Vitoriosas. Amém? E não vai sobrecarregar o telefone de vocês. E lá no grupo do WhatsApp, tem um link na bio. Vocês vão cair direto lá no nosso grupo das Mulheres Mais Que Vitoriosas para receber os nossos devocionais diários. Amém? E eu quero receber sugestões de vocês aí das próximas mulheres nessa série Mulheres da Bíblia. E quero agradecer pela vida de cada uma de vocês que contribuiu aí, opinando, né? Para que nós pudéssemos estar falando mais sobre essas mulheres. Amém? Deus abençoe a cada uma de vocês, as nossas vidas, que nós possamos ter um início de semana, uma próxima semana abençoada, uma semana próspera para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a cada uma de vocês nessa manhã e beijos.